Olá, meus amores, tudo bem? Hoje é um vídeo de Get Ready With Me novamente. Vamos lá conferir? Bom, para começar eu vou passando o meu hidratante da Avon, o Renovar Acolade. Espalho ele em todo o meu rosto, eu adoro esse hidratante. E para preparar a minha pele eu vou usar minha base da Mary Kay, a queridinha que eu amo. Coloco um pouquinho no dorso da mão. Pego o pincel F80 da Sigma, que é o que eu adoro para espalhar base porque ele é flat top. Espalha super bem. E vou passando pontinhos no rosto e espalhando na minha pele. Espalho bem, sem deixar nenhum risquinho, nada marcado, bem esfumadinho, por todo o meu rosto, inclusive desce até um pouquinho pro pescoço. Agora eu vou pegar um pouquinho mais da base com o pincel linguinha, esse é meu da Smile, e vou passar uma segunda camada nas minhas olheiras e pálpebras, porque eu gosto de deixar essa parte bem corrigidinha, bem iluminada, então eu gosto do efeito que uma segunda camada de base daí, porque depois na hora da gente passar o corretivo, não tem tanto problema, a gente consegue dar um acabamento melhor e não precisa passar tanto corretivo. Vou usar o pó da Mary Kay também, que é a minha cor Ivory 2, com o pincel de pó da Smile, bem gordinho, que eu adoro esse pincel. Vou espalhar em todo o rosto, eu não passo muito pó, tá? Mas eu gosto de passar pelo menos uma fina camada em todo o rosto, porque eu acho que dá um aspecto legal, uma pele um pouquinho mais aveludada. Aí eu espalho bem por todo o meu rosto. Aí agora eu vou passar o blush com o pincel chanfrado do meu kit da Smile também. Vou usar esses tons de pêssego, esses dois, eu gosto de misturar os dois. Vou passar nas minhas maçãs e puxandinho para as minhas têmporas. Faz o sorrisinho e passa um pouquinho no nariz, um pouquinho abaixo do queixo para dar um arzinho de saudável. Eu não gosto de um blush muito marcado. Ok, aplicado o blush. Agora eu vou passar o primer dos olhos, que é o NYX, o da NYX, o HD. Eu adoro esse primer, ele super segura a sombra e depois que ele seca parece que realmente fica uma cola, assim, só com o demaquilante que você consegue tirar a sua sombra. Aí eu espalho bem com os dedos e agora eu vou começar usando a minha paleta Naked A1, eu adoro essa paleta também. Vou começar usando a cor Buck, que é um marronzinho ótimo para esfumar o côncavo, para dar uma base aí para umas cores mais escuras que a gente vai usar. Aí com o pincel de esfumar da Smile eu aplico essa cor no côncavo e no cantinho externo, já esfumando. O ideal de um pincel gordinho assim é que a gente já consegue dar aquele efeito esfumado na hora de aplicar. Aí agora eu vou pegar um pincelzinho de côncavo, com uma corzinha chamada Hustle, da Urban Decay também. É um marrom puxado bem pro tom de vinho. E vou fazer o meu canto externo puxando pro meu côncavo. Eu não subo muito, eu faço só o meu canto externo, puxo pro meu côncavo essa cor. Pra dar uma escurecida aí no nosso canto externo e no nosso côncavo. Dá uma profundidade melhor, mais legal. Aplico bem com esse pincelzinho. Aí volto no pincel de esfumar e esfumo todo o meu côncavo e canto externo para essa cor já ir se misturando com esse marrom mais claro que a gente aplicou e ficando um degradê bonito, nada muito marcado. Agora eu vou vir na cor Half Baked, que é um dourado lindo dessa paleta que eu amo, com o próprio pincel que vem na paleta da Urban Decay. Eu vou aplicar essa sombra por toda a minha pálpebra móvel. Eu acho esse dourado lindo, gente. É maravilhoso. Essas sombras são super pigmentadas. Elas têm um aspecto cremoso, então parece que elas grudam na pálpebra, assim. E o brilho delas é lindo, lindo, lindo. Aí eu aplico por toda a minha pálpebra com esse pincel. Bem aplicadinho. E já vou meio que mesclando um pouquinho com aquele final do nosso olho, que é o tomzinho de... o Hustle, o tomzinho de uva. Agora eu volto no pincel que a gente aplicou o tom de uva e dou mais uma mesclada para essas cores se misturarem para não ficar nada marcado. Agora eu venho na cor Virgin, que é um rosinha claro lindo, com um pincelzinho de detalhes, esse é o meu kit da Smile também. Faço o meu cantinho interno com essa cor, para dar aquela iluminada legal. Eu adoro esse efeito, acho que super abre o olhar, deixa a maquiagem com um tom mais profissional, deixa seus olhos lindos e iluminados. Esse kit de pincel, gente, vocês encontram lá na loja Doce Magia, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá?
É ótimo esse kit. Agora eu vou pegar um outro pincel. Esse é um de pálpebra, mais gordinho. Vou pegar essa mesma cor e vou iluminar rente a minha sobrancelha, pra dar aquela levantada legal e já esfumar, fazer aquele degradê bonito do côncavo. Agora eu vou pegar um pincel chanfrado pequenininho, vou vir na cor Hustle e vou fazer a parte de baixo do meu olho com essa cor, rente aos meus cílios inferiores. Bem passadinho, bem rente aos cílios, pra dar aquela escurecida legal e dar uma aumentadinha legal no nosso olhar aí. Agora eu vou pegar um pincelzinho mais pontudinho, vou vir na cor Naked, que é um marrom mais clarinho, e vou esfumar rente a essa nossa corzinha que a gente aplicou aqui, esse mais escuro, para dar um degradê bonito também, para não ficar nada muito carregado embaixo. Aí esfumo bem, já emendo com a parte de cima, volto no pincel de esfumar com essa mesma cor Naked e esfumo um pouquinho mais o nosso côncavo com essa cor, para deixar o nosso degradê mais bonito ainda e mais esfumadinho. Eu adoro esse efeito de degradê de marrons. Agora, eu vou pegar o lápis Vult, que é um lápis bege para passar na linha d'água. Eu adoro esse lápis para passar na linha d'água porque ele não é nem tão branco e nem tão bege, então ele deixa um efeito bem natural e deixa um aspecto de linha d'água bem limpinha. Eu já usei esse lápis em outros vídeos, quem me conhece sabe que eu adoro esse lápis e adoro o efeito que ele dá. Agora eu vou pegar o meu delineador em gel eyeliner, o da Flamingo, e um pincelzinho chanfrado. Vou fazer um delineado fininho no começo e mais puxadinho no final, fazendo um gatinho. Fazendo um gatinho um pouquinho mais grosso no final. Passo lá o gatinho, puxo no começo mais fininho. Eu adoro um delineado gatinho com essas maquiagens assim mais não tão escuras. Com esse douradinho acho que dá um toque bem legal. Agora no outro olho a mesma coisa, mais puxadinho no final e no começo mais fininho. Não tem segredo. Passo o gatinho e puxo pro comecinho. Agora eu vou pegar um pincel lápis da Macrylan. Vou vir no tom Hustle, que é aquele, no tom Creep, que é aquele, é um preto com glitter. E vou passar por cima do nosso preto para dar uma esfumadinha bem legal. Dar um aspecto de esfumado. E um aspecto de olho mais assim, mais dia, para não ficar tão marcadinho o nosso preto. Tá? Aí aplico nos dois olhos, desfumando, inclusive na parte final do nosso gatinho. E emendo com a parte de baixo do nosso olho, para fazer uma transição bonita aí, para escurecer um pouquinho esse final. E esfuma ali com aquela corzinha que a gente aplicou embaixo. Continuo esfumando nosso delineado e esfumo bem. Agora ele ficou um pouquinho grossinho, por causa da sombra e o pincel que é mais gordinho. Eu vou vir com uma esponja de queijinho, um pouquinho da minha base, e vou fazer um efeitinho no final, para corrigir esse finalzinho aí mais grossinho, deixar ele mais bicudinho, mais pontudinho, porque isso acaba acontecendo mesmo quando a gente tenta esfumar o final do nosso gatinho. Aplico bem no finalzinho, com todo cuidado, delicadeza, puxo para o final, para o nosso delineado ficar mais fininho, e já aproveito e já vou corrigindo um pouco ali a sombra que caiu, com a própria base que a gente está aplicando na esponja de queijinho. Aí só retoco esfumado, para não ficar nada marcado. Gosto de dar esse esfumadinho no final, para não ficar nada marcadinho, ficar tudo bem esfumadinho no seu devido lugar. Agora vamos corrigir as nossas sobrancelhas. Eu vou usar um pincel de escovinha para pentear elas, deixar elas bem certinho no lugar. E com uma corzinha de marrom da minha paleta de 88 cores neutras e um pincelzinho chanfrado, eu vou aplicar e corrigir as minhas sobrancelhas. Eu gosto dela no aspecto bem natural, então eu passo um pouquinho de sombra só e corrijo elas. Eu não desenho muito elas, eu só corrijo o que tem, porque como eu sou bem branquinha, eu gosto do efeito bem natural na minha sobrancelha. E aí vou corrigindo e esfumando. Eu adoro esse efeito dessa sombra, eu acho ela super o tom do meu cabelo. E agora para esfumar mais e para deixar mais penteadinha, eu uso o pincel de escovinha para deixá-las bem certinha e no seu lugar. Agora eu vou retocar o corretivo, na verdade vou aplicar o corretivo, né, para deixar essa área dos olhos embaixo bem iluminada. Eu gosto de aplicar o corretivo depois que eu faço a pele e depois que eu faço os olhos, porque eu consigo um efeito bem lindo, bem iluminado e não mancho o corretivo, porque eu aplico ele por último. Aí eu apliquei o corretivo da Capricho, da linha Cores, o meu mais clarinho, e com o pincelzinho linguinha do kit da Smile eu espalho. Porque eu gosto desse pincel que eu consigo entrar bem certinho onde eu quero, fazer bem certinho os detalhes dos meus olhos. E esse corretivo ele é mais clarinho, então ele deixa um aspecto bem iluminado dos meus olhos, tira qualquer aspecto de olheira, porque a sombra escura tende um pouquinho a cair e deixar um pouquinho o nosso olho mais carregado. Então eu adoro esse efeito. Aí eu aplico bem e com os dedos eu dou uma esfumada legal, para tirar qualquer risquinho que o pincel deixa nos nossos olhos.
Aí agora eu vou retocar o pó ali embaixo. É um pouquinho para não ficar escorrendo, porque esse corretivo ele escorre um pouquinho, ele tende um pouquinho a craquelar. Apliquei o pó. Agora eu vou para minha máscara de cílios, a The Falsies, que eu adoro. Muitas e muitas e muitas camadas em cima e embaixo. E é isso. Esse é o olho, o resultado final. Agora vamos para a pele. Vou aplicar, na verdade vamos para o batom e terminar a maquiagem. Eu vou aplicar o Fronze 152 da Colours, que eu adoro esse batom. Ele é um tom nude bem lindinho e não deixa aquele tom branquelo nos meus lábios, deixa aquele tom pálido. Aí eu aplico bem esse meu batom tá até no final. Agora vamos para o cabelo. Eu vou fazer um rabo de cavalo bem alto. Meus cabelos estão naturais, estão cacheados. Pego um prendedor, prendo ele bem lá em cima, bem presinho. Eu adoro esse efeito do rabo de cavalo bem alto. Eu acho que deixa um look bem assim, bem gostoso, bem fresquinho. Aí fiz o rabo de cavalo. E vou tirar um pouquinho da minha franja pra deixar ele um pouquinho mais bagunçado, que eu não gosto de nada muito certinho, nada daquela coisa como se eu tivesse passado um gel. Eu gosto dele um pouquinho mais bagunçadinho. Aí tirei um pouquinho da franja. E esse é o resultado final dos olhos e do cabelo. Agora vamos para os acessórios. Vou usar esses brinquinhos lindos, que eu adoro, que ele é um rosinha com dourado. Esse anel lindo também de borboleta que eu amo. E esse anelzinho de falange, que é da minha parceira Versace Acessórios. Vou deixar o link aqui embaixo. Esse é o look final dos olhos. Essa é a maquiagem, uma maquiagem super linda pro dia, mas também que dá pra você emendar uma noite aí, sem problema nenhum, um jantarzinho, sem problema nenhum com seus amigos e marido. Eu vou puxar um pouquinho o rabinho pro lado pra dar um efeito mais assim, despojado, nada muito certinho. E esse é o resultado final. Agora a gente vai conferir o look, que também eu optei por um look super lindo. Vamos conferir o look e ver como que ficou o resultado final. Esse é o look, uma saia longa, linda, super florida, uma sandalinha bem baixinha, super confortável. Eu adorei esse look, super confortável, uma blusinha branca com detalhes em renda atrás, super lindo. Aí eu coloquei um sutiã asa delta com uns detalhezinhos em uma joia para aparecer por causa dessa rendinha atrás. E eu achei que super combinou essa saia com essa blusinha. Ficou lindo, ficou uma coisa assim bem menininha, bem dia a dia e super confortável e fresquinho, porque nesse dia tava bem calor. Então é isso, meus amores, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.